Mas tem algumas frequências no próprio YouTube aqui, eles têm alguns vídeos e áudios que falam, entregam, né, frequência binaural e tal, né? Mas normalmente isso não é muito fiel, né? Uma coisa assim mais mexida. Como é que seria essas frequências públicas que a gente vê de vídeos, de áudios que estão disponíveis na internet gratuitamente? Olha, essa é uma excelente pergunta que você está fazendo e até um alerta, porque assim, eu sou um sound healing, né? Eu trabalho com som para cura e sound designer. Eu mexo com frequências de forma profissional para fazer áudios. Áudios que a gente vê em músicas eletrônicas, por exemplo. Então, eu trabalho um pouco com isso também. Só que o que ocorre é que muita gente curiosa pega software por aí e faz qualquer coisa sem embasamento. O meu trabalho com som binaural começou exatamente porque eu passei por um trauma leve e esse trauma me colocou numa situação onde eu não tinha muita mobilidade. Mesmo sendo professor de yoga, eu estava com o pé quebrado, com muita dor. Mesmo sendo professor de yoga, tendo uma prática muito grande ao longo dos anos, quando você está num pico de dor, num pico extremo, é realmente difícil você desligar. E aí, naqueles estudos que eu fiz com som binaural e tudo mais, eu falei, opa, o som binaural pode me ajudar. Eu fui para o YouTube buscar a frequência. E aí foi a minha surpresa, que eu não vi frequências na época que pudessem que correspondiam àquilo que elas diziam que elas eram. Então eu fui e desenvolvi as minhas. E ao desenvolver as minhas próprias, eu senti uma diferença muito grande. Então existe assim, você não sabe se as fontes do YouTube são confiáveis. A gente não sabe Exatamente. quem é que produziu. Às vezes a pessoa coloca ali porque ela quer fazer número, ela quer fazer renda, É, ela não está interessada em fazer algo verdadeiro. Não estou dizendo que é uma regra, mas eu estou dizendo que existe muito disso. Então, quando eu passei a desenvolver as minhas, eu percebi uma diferença. E aí foi que esse trabalho começou. Eu falei, opa, eu vou começar a mexer com isso porque eu vi benefício para as pessoas. pois é engraçado. O YouTube também, sabe que eu ouvi dizer que o YouTube ele pega as músicas que são de 432 Hz, ele dá uma mexidinha mesmo para que não seja de 432, para não deixar as pessoas se melhorarem e para que as pessoas dependam de medicamentos químicos e tal para continuarem se tratando, que é o que eles querem porque dá lucro para as farmácias, né? Então, quem manda no mundo é a Big Pharma, né? Eles que decidem o que vai ser liberado para a humanidade, eles que decidem, ó, esse medicamento, esse aqui não pode liberar, porque isso aqui, né, faz um resultado fantástico. Então, esconde ele aí e bota o cara, né, apaga com o dono do medicamento. Então, eles fazem isso, fizeram também no YouTube. Então, tem músicas que a gente vê aí que é para ser 432 e não é, né? E assim, falar nisso no 432, eu acho que todo mundo já sabe quase, né, que é uma frequência que foi original e tal, que foi retirada, mas o que tu me diz, assim, tu acha que sim, o futuro da música vai ser toda ele 432 mesmo, quando tiver a limpeza do planeta, a gente vai ter acesso a músicas e a frequências que vão trazer melhoramento de fato real para as pessoas ouvindo as músicas? O que tu me diz disso? Olha, primeiro que assim, 432 não é um número aleatório, ele é um número que está sincronizado com uma série de escalas universais, né? Então, você vê o 432 Hz nas eras do mundo, você vê o número 432 replicado na projeção geométrica dos fractais. Existe um estudo muito grande sobre isso. Fibonacci, Então, tá certo. Né? a escala de Fibonacci, como você mencionou. Então, tudo está relacionado a 432 Hz, que é um estado natural do desenvolvimento da perfeição. Tanto você falou do professor Masaru Emoto, ele coloca lá, você observa bem que quando as moléculas de água são estimuladas com frequências benéficas, elas têm um desenvolvimento e uma aparência de mandá-las, ela está em frequências negativas, ela fica toda estrambelhada, desorganizada. Né? Exatamente. Então, o que acontece? A mesma coisa acontece com a nossa vibração. A música de 440 Hz, que é o padrão atual, ela é uma música criada, é uma frequência criada para desregular, né? Para Desregular, trazer a incrível. submissão. Então, é isso que nós vivemos, é uma desregulagem e uma submissão propiciada por essa frequência.
Que coisa Então, incrível isso, é incrível. Como é que eles podem. Como é que você. travou um Travou? pouco, travou. Peraí, que eu vou. Eu estava mexendo aqui para trazer umas imagens, agora foi, né? Tá, tá. Eu ia colocar as imagens do Masaru Emoto, mas depois eu coloco aí depois na parte de edição, né? Pois é, então, o que que tu me diz, então? O mundo, ele trabalha, assim, para que as pessoas não se libertem e fiquem escravizadas e dominadas pelos produtos químicos e medicamentos, etc, etc. Qualquer pessoa que fala, olha, eu vou ajudar, eu vou libertar através da frequência, eles vão lá e apagam, né? Só que, felizmente, né, pelo menos essa é a minha linha de pensamento, esse tempo ruim está acabando, e agora é tempo de surgirem novos nomes que vão ajudar a humanidade a se libertar através de frequências de cura, de tudo, porque isso é a tendência, não dá para a gente contra-atender, a tendência é essa. Então, precisamos de pessoas como você, como eu, que estamos falando dessa nova linguagem, que é possível a gente se melhorar, né? A gente fala muito também, eu tenho, me desculpe até intrometer, mas o pessoal fala muito assim das camas holográficas e tal. E eu estudando o que seriam essas camas holográficas, nada mais é do que o uso da frequência para reestruturar, né? Claro que com uma dimensão muito, muito, muito mais elevada, mas nada mais é do que o uso das frequências para deixar as pessoas dentro do seu padrão original, né? Porque, digamos, nós temos um padrão original, que é isso aqui, né? Assim, né? Vamos pôr um carimbo divino, né? E ele foi mexido pelo sistema, ele está assim. E a frequência, ela retorna ao padrão original das nossas células, da nossa vibração. Então, o que é essas camas holográficas? É o uso de frequências, é um trabalho semelhante a esse que a gente faz. Tem o meu amigo Márcio, também de frequência, que ele tem aparelho de frequência, que a pessoa segura um bastão e tal, manda a frequência e dá música melhor ainda. Então, inclusive esse aparelho do Márcio, ele tem um que é com fone de ouvido, ele manda umas frequências também que deve ser assim também semelhantes a esse processo. Enfim, existem várias pessoas que a gente tem que divulgar e botar para cima, porque o mundo da era de Aquário é do cooperativismo, a gente espalhar a verdade ao maior número de pessoas possíveis, né? Então, o teu trabalho é muito bom, quero parabenizar o teu trabalho de frequências, mas continua explicando ali, tu estava falando sobre essas frequências que podem ajudar as pessoas a se libertar de questões emocionais e energéticas. Como é que funciona? Bem, explica assim alguns detalhes sobre o uso das frequências, audição de frequências seria, né? A pessoa Olha, ouve atrás de um fone, é isso? eu vou falar de uma forma bem prática para você, porque você tocou num assunto importantíssimo, que é assim, como eu posso, de forma simples, rápida e objetiva, e esse foi a minha motivação dos meus estudos, é encontrar uma frequência que me ajuste, né? Que me tire desse estado todo de alerta e tudo aquilo que a gente sabe que está acontecendo e que não faz bem para a gente. Então, eu passei a desenvolver, eu criei um trabalho que eu hoje chamo de Axis, que é uma frequência baseada na análise da voz da pessoa. Porque a voz da pessoa, ela traz consigo, e isso não sou eu que estou dizendo, existem estudos científicos que comprovam, como o MIT, como várias outras instituições já estão trabalhando nesse processo, inclusive com a cura através da voz. Então, eu comecei a pensar e eu consegui unir todos os conhecimentos que eu tenho, né, de sound design, sound healing, trabalho com os chakras, a energia dos centros energéticos, e da escala de solfejo que você mencionou, e eu pensei, bom, como tudo isso se ajusta em relação à nossa própria frequência? Qual é o nosso diapasão? É a nossa própria voz, porque ela é a expressão da nossa carga emocional, ela é a expressão daquele registro da nossa situação exata nesse momento. Então, eu comecei a trabalhar com a análise da voz. E eu criei esse Axis, que é uma terapia personalizada, que é muito acessível, porque, diferente de uma câmara de holográfica, que envolve tecnologia de altíssimo investimento e pouco acessível para a maioria das pessoas, hoje as pessoas precisam de uma ferramenta à mão delas para poder, de forma simples, elas se autorregular sem uso de tarja preta, sem uso de coisas que podem e que afetam e que trazem mais mal do que bem.
E o resultado foi assim, Luciano. Olha, essa história realmente me emociona demais. Eu sofri aquele acidente que eu te falei e eu passei a conhecer as frequências binaurais, e aí eu cheguei nessa fórmula que eu digo, a fórmula do Axis. E quando eu cheguei na fórmula do Axis, que eu percebi que aquilo, eu analisei a minha voz, coloquei nela as frequências todas com cálculos que envolvem essa geometria, solfejo e a frequência dos chakras. Quando eu uni tudo isso dentro dessa fórmula, eu vi um benefício real que eu não percebia, muito grande. Eu falei, mas será que só sou eu? Eu vou compartilhar com mais pessoas para ver. E eu comecei a chamar um amigo, outro amigo, mandar o áudio. Eu preciso da amostra da sua voz. Com a amostra da sua voz, eu analiso, faço o mesmo processo que eu fiz para mim, te entrego o áudio e você me conta como é que foi. E eu fiz para um, para outro, para outro, para outro, para muitas pessoas, e todas elas me deram um feedback muito positivo. Falei, nossa, então eu tenho alguma coisa muito interessante para trabalhar e para oferecer para as pessoas aqui. Nesse exato momento, eu sofri um acidente muito grave, muito, muito grave. Eu quebrei quase metade do lado direito do meu corpo. E eu já estava com esse áudio pronto. Luciano, quando você tem um politrauma, e quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo, assim, tudo que você sente nesse período da sua vida se resume em dor. E quando você está num processo de dor aguda, né, qualquer remédio, qualquer situação não dá a tua paz, não dá a tua tranquilidade, não dá o repouso que você precisa para ter uma noite de sono. E a minha sorte é que assim, eu já tinha desenvolvido aquele áudio. E assim, foi um áudio que me deu tranquilidade, me deu serenidade, me deu suporte para eu passar por todo o processo, né, que foi o processo de recuperação. Eu tive uma regeneração de todos os meus traumas. Os médicos falavam para mim. Claro que eu usei muitas técnicas conjuntas, mas o áudio foi o meu eixo, por isso eu dei o nome dele de Axis. Porque, assim, imagina quando você não consegue ter tranquilidade para dormir, quando você está num processo que se desligar, relaxar e sentir algum conforto, ou você tem aquelas tarjas pretas que fazem muito mal ao longo do tempo, ou você tem alguma coisa que pode te ajudar. E o Axis me ajudou maravilhosamente bem. Então, eu comecei a oferecer isso comercialmente para as pessoas. Foi quando eu criei o meu canal, Binaural Max, né, que eu recomendo às pessoas aí, @BinauralMax, que qualquer um já tem lá a frequência. No Instagram, isso aí, @. No YouTube. No YouTube também, tá? No Instagram tu tem... @BinauralMax, mas o meu trabalho de áudio maior está no YouTube. Então, o que acontece? Eu passei a oferecer comercialmente, e de lá para cá, já fazem mais de 6 anos, eu já atendi mais de 5.000 pessoas com esse áudio, mas a coisa mais importante foi a primeira, porque uma das primeiras pessoas era uma pessoa que tinha uma insônia e um quadro crítico de sono, por mais de 10 anos não conseguia dormir. O depoimento dela está lá até hoje no site, chama-se Mônica, e ela passou a dormir muito bem depois que ouviu o áudio. E essa é a primeira sensação que as pessoas têm, porque ele é um áudio muito poderoso, ele atua muito nessa liberação dos hormônios relacionados ao som, como a melatonina, a serotonina. Então, ele atua, né, justamente na pituitária, para poder liberar a produção desses hormônios que estão bloqueadas. E isso faz muita diferença, dá uma paz, dá uma tranquilidade, organiza os pensamentos, sereniza, não importa o caos que a gente esteja.